para mim, estar aqui. Vocês não têm noção. Então, são 23 anos esperando esse dia se cumprir. E Deus, eu sou seu pastor por estar aqui. Então, ele ouve a voz de Deus. Há uma ligação espiritual. E eu estou aqui por causa do Espírito Santo. Quando estava cantando a música Milagres, eu viajei no túnel do tempo. Porque com esta música Milagres, Deus estava cumprindo uma parte do propósito. E eu viajei o Brasil umas 10 vezes. Ministrei para mais de 2 milhões de pessoas e mais de 1.000 igrejas. E agora Deus está trazendo uma outra fase. E então, pisar aqui, e eu vi a música Milagres, Deus está dizendo assim, vou fazer tudo de novo. E vou fazer melhor ainda. Então, a gente precisa estar ligado com o Espírito Santo. Não nos movermos sem sua voz. Às vezes, nós não nos damos bem porque nós queremos nos mexer sem a direção dele. E quando nós esperamos os tempos de Deus e não nos movemos sem ouvir sua voz, então nós também nos antecipamos e depois o tempo de espera ainda fica muito maior. Por isso que lá em Isaías, capítulo 30, o Senhor Deus diz que, assim, esperarei por vós para ter misericórdia de vocês. Quando a gente lê esse texto, parece que, quando a gente está enfrentando, né, uma luta muito grande, uma espera muito grande, nós, vou falar assim, a gente pensa, às vezes, que Deus está demorando de chegar na nossa história. E quando você pensa que Deus está demorando de chegar na sua história, você está dizendo que Deus está atrasado. Deus é muito lento, porque eu já estou aqui, ele nem chegou ainda. Eu estou esperando ele, mas ele não chega. Foi isso que Marta e Maria pensaram a respeito de Jesus, sobre a situação do irmão. Na verdade, quando ele diz, esperarei para ter misericórdia de vós, ele está dizendo assim, eu já estou lá na frente há muito tempo. Vocês é que são lentos para aprender e obedecer minha palavra. Olha que diferença faz. Então, Deus já está lá na frente, a gente que não entendeu ainda. E, por não entender, a gente também não aprende nem obedece. E Deus está lá na frente e diz assim, eu vou esperar por você, eu tenho que ter misericórdia de você, porque você é lento para aprender e é lento para obedecer. Na verdade, não é Deus que está atrasado, somos nós que ainda não nos conectamos com o mundo espiritual. E, por isso, nós perdemos a visão de Deus. E quando a gente perde a visão do mundo espiritual, a gente acha que Deus está lá atrás. Eu tenho, na verdade, essa aqui é a minha história, em 298 páginas. O título é O Poder da Perseverança. E vai sair esse mês em inglês também. Então, The Power of Perseverance. Olha eu falando inglês. Pelo menos isso, mais nada. Yes, no, thank you. Só, né? Uma desculpa. Mais do que isso, não espere de mim. Então, esse livro aqui é uma história de muita perseverança, né? De muita luta, muito sofrimento, mas aqui também tem muitas aplicações de lições de vida que eu aprendi ao longo do sofrimento. E se a gente não aprende, a gente também não é aprovado. Porque você só é aprovado se você aprender alguma coisa. Ninguém pode exercer alguma qualificação sem primeiro aprender e ser qualificado para aquilo. Então, Deus não vai qualificar a gente para um ofício se nós não aprendermos. Então, aqui eu falo sobre 23 capítulos de guia de estudos. Então, eu fundamentei toda a minha história na Bíblia. Então, você estuda a minha história na Bíblia, porque eu não posso ficar aqui contando história sem fundamentar na palavra. Então, cada vez que você lê um capítulo meu, tem um capítulo de guia de estudo, com perguntas e respostas, com alternativas para você interagir com o seu pensamento, para você também definir o que você pensa a respeito de uma decisão, e você vai para dentro da Bíblia para saber se você faria ou não. Então, assim, os americanos me exigiram um guia de estudo, eu tive que fazer para que, então, a gente possa também
ter aqui um livro bem preparado para também os Estados Unidos. E eu quero deixar à disposição de vocês, eu não tenho ele aqui, o único é do seu pastor, de presente para ele. Se você quiser, pode encomendar. Sexta-feira que vem chega, porque leva uns 5 dias aproximadamente, do Brasil para aqui. Se você desejar, procure meu filho Gabriel e faz a encomenda, eu mando, envio para vocês. Eu não tive condições de trazer agora, porque eu também passei em outros lugares. Então, mas quem gosta de e-book, eu também tenho um e-book. Aí você usa uma senha do QR Code, e aí você, então, entra e pode, no seu dia a dia, aí, também ler um livro eletrônico. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos continuar a jornada aqui, né? Quem me conhece aqui? Agora sim. Por isso que eu fiz essa pergunta. Quem me conhece? Que legal, não tô. O irmãozinho que estava aqui sexta não está mais sozinho, né? E quem não estava aqui na sexta-feira? Levanta a mão. Bastante gente. Vou ter que contar tudo de novo, né? Eu fui num lugar e uma pessoa disse assim: pastor, vale a pena ver de novo. Mas é aquela novela, né? Na verdade, aquelas repetições de novela, mas vale a pena ver de novo. Mas esse vale a pena de novo não em relação a mim, mas em relação ao que Deus faz. Amém? Eu quero deixar um texto com vocês. Com muita vontade aqui, tem bastante brasileiro, tem a terra aqui dos americanos, e quem está na internet também, que eu sei que esse culto vai às nações pela internet. Que Deus abençoe esse dia, que muitas vidas sejam edificadas e que seja tudo para a glória de Deus e para a exaltação do nome de Jesus. Amém? Marcos, capítulo 9, versículo 23. Sou pastor no Rio de Janeiro, já há 18 anos. Nós pastoreamos a Igreja Batista e quero dizer que sou um batista renovado pelo poder de Deus. E que também sou um batisbleia. Tenho um pé no fogo também. Porque quando assim, um pastorzinho batista, deve ser água pura, né? Tem fogo aqui também. Por que eles pensam isso do batista, né? O batista gosta de batizar, é por isso que é água pura. Batismo. Batista vem de batismo, né? De baptismo, né? No grego, batismo. Por isso o termo batista, porque a gente gosta de batizar nas águas, né? Molhar o povo. Capítulo 9, versículo 23, diz assim: ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Até só isso. Amém? Tem uma outra versão que disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Bom, vamos para uma introdução aqui para um contexto deste texto, porque está falando da história de uma família, e de um pai que já tinha uma história longa com um filho, há muito tempo doente. Era uma espécie de epilepsia, que chamava de doença da lua, lunático, e que ele espumava, ele convulsionava, ele se lançava no fogo, na água. E o texto diz que esse problema se arrastava há muitos anos, porque Jesus perguntou ao pai: quanto tempo sucede? Ele disse: desde a infância. Então, eu acredito que ele gastou muito com o tratamento do seu filho, porque tinha médicos na época. Ele deve ter procurado também todas as religiões, mas ninguém solucionava o problema de sua família, a questão da doença do filho. Mas, quando a gente vai olhar aqui o texto, a gente vê que não é apenas um problema neurológico, tem uma questão espiritual aqui envolvida, porque Jesus repreende um espírito de enfermidade na vida do jovem. Então, havia situações que levaram aquele menino a um cativeiro espiritual. Ele foi aprisionado. E, então, os discípulos não puderam expulsar, não puderam curá-lo.
ninguém conseguia tirar aquele problema da família. E quando se arrasta muito tempo uma situação, nós pensamos que as pessoas, elas não nos querem bem, porque, com o passar do tempo, as pessoas nos deixam também. Aí aqui você tem um problema que médico não resolve o problema do filho. Nós vemos que também a religião não resolve. E agora nós vemos que as pessoas também deixaram aquele pai e aquela família. E deve ser muito ruim para questões psicológicas, o nosso emocional, porque a gente acha que as pessoas vão conviver com os nossos problemas a vida toda. Só que a vida segue. E me parece que quem fica parado é a gente. E nós queremos que as pessoas também caminhem com o nosso sofrimento, mas elas têm suas vidas, têm seus problemas, e elas vão seguir também o curso da vida. E então a gente se sente abandonado, sozinho, porque o que eu percebo aqui, por um problema que é desde a infância, então a gente acha que vai resolver logo. E quando demora? Você acha que as pessoas vão ficar ao seu lado a vida toda, também lhe apoiando, lhe ajudando e querendo resolver? Às vezes nos sentimos sozinhos. E esse pai estava nessa situação, já se sentindo incrédulo, desanimado, não acreditando em mais nada. Por isso ele diz a Jesus: me ajuda na minha incredulidade. Está difícil de acreditar, mas que, na verdade, Jesus queria que ele tivesse fé, é que ele cresce. A única possibilidade da gente ainda ver o mundo espiritual se mover a nosso favor é a fé. A fé nos leva a experimentar o poder de Deus. A fé que gera milagres na nossa vida. Sexta-feira eu disse que a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ela não pode ser morta, porque todo ser vivo cresce. E se a fé está viva dentro de você, ela vai crescer também. E Deus vai fazer que a tua vida se torne frutífera. E muitas pessoas vão passar por você e vão ser abençoadas por Deus. Deus não quer a gente com uma vida estéril. E eu quero dizer para cada um e aqueles que nos assistem, que Deus tem milagre para todos. Mas a gente precisa crer. Eu nunca vi nas Escrituras Sagradas Jesus Cristo dizer a alguém: não sei se vou fazer, talvez eu vá fazer, não dá para fazer. Nunca. Me ache um texto no Novo Testamento e me prove quando Jesus disse que não ia fazer. Todas as pessoas que procuraram a Jesus, ele disse: creia, 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 creia. Amém ou não? Amém. O mundo espiritual exige de nós a fé. Aqui há uma reprimenda de Jesus em relação a esse pai. Porque esse pai, ele está tão desanimado e tão incrédulo, que ele disse assim, depois dos discípulos não conseguirem fazer nada, depois dos médicos não conseguirem fazer nada, ele disse assim, olhando para Jesus: e o senhor pode fazer alguma coisa? E o senhor pode fazer alguma coisa? Às vezes a gente chega a um ponto de desespero tão grande, que a gente pergunta: será que Deus ainda pode fazer alguma coisa? Sim ou não, gente? Sim, eu estou cansado de ouvir isso. Eu sou pastor de igreja. As pessoas chegam a um ponto de dizer: será que Deus ainda pode fazer alguma coisa? Porque eu já tentei de tudo. E aí achamos que até para Deus fica difícil fazer alguma coisa, porque se achássemos que Ele poderia fazer alguma coisa, continuaríamos cheios de fé no coração. E quando a gente está cheio de fé, a gente se move como se o milagre já tivesse chegado. Porque você chama a existência o que não existe. E vai se movendo por aquela palavra profética, aquela palavra rema, revelada. E é como se o milagre já existisse para cada um de nós, porque nós estamos movendo pelo mundo espiritual e não pelo que vemos. Amém? Amém. Então, quando
esse pai disse a Jesus: será que o senhor pode fazer alguma coisa? E aí eu tenho um aprendizado aqui. Porque quando nós falamos, será que Deus pode fazer alguma coisa? Será que Jesus pode fazer alguma coisa? Nós estamos olhando para o céu. Aquele pai estava ao lado de Jesus, então ele olhou para ele. Mas hoje a gente olha para o céu, porque Jesus já está lá em cima. E nós dizemos: será que o senhor pode fazer alguma coisa? Aí olha o que Jesus faz. Ele olha de lá de cima aqui para baixo e faz assim: e você está podendo crer em alguma coisa? Quem está entendendo? Você olha lá para cima e diz assim: será que o senhor ainda pode fazer alguma coisa? Aí Jesus olha aqui para baixo e diz: e você está podendo crer em alguma coisa? Porque se você puder crer, tudo é possível que crê. Então a solução não está com Jesus, a solução está com a sua fé. E Jesus quer que você use ela para o teu casamento, para a tua família, para os teus sonhos, para tudo que você quer realizar aqui na terra. Primeiro, está lá no céu. Jesus disse: venha o teu reino, assim na terra como... Deus quer exatamente que a terra seja como o céu. Ele fez essa oração. Então Deus quer que o céu venha aqui na terra para você também. Céu na terra, céu na terra. Diga ao seu irmão aí: Deus quer céu na terra na tua vida. Tem muita gente que não está vivendo o reino de Deus aqui na terra. Não tem governo de Deus. Então não tem solução para os seus problemas. Porque nada se move aqui embaixo se não se mover lá em cima primeiro. Não foi daqui que criou lá em cima, foi lá de cima que criou aqui embaixo. Tudo que está na outra dimensão subjugou o que está nessa dimensão. Por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 13, ele diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra, e o que foi feito não foi do que é aparente. Deus está dizendo que tudo que existe aqui, tudo que você pega, um dia nunca existiu, mas ele disse: haja, e pela sua palavra foi criado o que você precisa. Então é da outra dimensão que cria o que você está aqui. Aí você diz assim: poxa, mas aqui está cheio de problema, não tem nada, não consigo realizar, estou preso, meus sonhos não se realizam. Claro, mas já existe. E está em algum lugar. E está prontinho para você receber. Mas a sua fé, como disse o pastor Piragiba, ele disse: é como uma linha que liga ao céu. A sua fé, você coloca a mão na linha e o teu milagre está lá acima. A fé é essa linha, você puxa aqui para baixo. Porque o teu milagre já está pronto lá no céu, porque Jesus já conquistou ele para você. Quantos creem que estão salvos? Por que você não crê no restante? Você crê que vai para o céu. Agora, por que você crê que vai para o céu? Se você não viu o céu ainda. Hã? Isso. Mas fé em quê? Não. Sim. Já que ele interagiu, eu brinquei. Sim, também. Mas o que eu quero dizer, e na verdade o Logos é a palavra, é Deus, é Jesus pelo Logos, a palavra. Quando eu digo isso, você crê que você está salvo, todo mundo levanta a mão. Mas nós ainda não estamos no céu, mas nós cremos que o céu existe, amém? Agora, se você crê que o céu existe, que está preparado para os salvos, aí o irmão disse: é porque eu tenho fé. Sim, claro que é por isso. Mas existe uma boa razão para a gente ter essa fé. Agora, o problema é que a gente tem uma fé incompleta, porque depende daquilo que a gente aprende. Porque tem algumas linhas teológicas que ensinam uma parte, e você então só vai crer naquela parte. Eu fui criado numa igreja que não acreditava em milagre. Então, para mim, eu acreditava no céu, mas não acreditava em milagre.
Porque o que eu aprendi na palavra, que me ensinaram, é que o céu existia, mas a cura aqui não. Porque o Espírito Santo só podia me convencer do pecado, da justiça e do juízo, e mais nada. Então, eu aprendi uma parte dessa salvação, mas o que Jesus conquistou foi completa para mim e para você. Porque quando Ele levou os nossos pecados, Ele levou as nossas enfermidades também. Agora, você crê que vai para o céu, mas não crê em cura? Você crê que vai para o céu, mas não crê que Deus pode tirar você do fundo do poço? Você crê que vai para o céu, mas não crê que o casamento pode ser restaurado? Você crê que vai para o céu, mas não crê que vai prosperar financeiramente? Então, é parte do Evangelho. Mas eu creio no Evangelho completo, que cura, salva e liberta. Porque Deus me tratou para eu entender que o Evangelho é completo e que tudo que Ele conquistou na cruz é direito meu e seu também. Amém ou não? Amém. Então, respondendo ao querido irmão e completando, porque ele não está errado, é que nós cremos que seremos salvos tão somente porque a Bíblia diz, nada mais do que isso. Sim ou não? Porque a Bíblia diz, a palavra diz que nós estamos salvos, nós cremos, porque a palavra diz. Ora, mas a palavra também não diz que tem cura para vocês? A palavra também não diz que tem restauração para nossas famílias? A palavra também não diz que tem provisão financeira para a sua casa? A palavra também não diz que tem salvação para toda a tua família? A palavra também não diz que Deus vai libertar os nossos entes queridos? Então, a palavra é completa. Então, não posso ficar só esperando um evangelho fatalista. Porque existem dois tipos de linhas extremas. A teologia do triunfalismo e a teologia do fatalismo. O fatalismo essa é a vontade de Deus. Eu cresci assim, eu estou vivendo assim e vou morrer assim. Gabriela. Essa é a teologia do fatalismo. Então, se você adoeceu, deita e espera morrer. Nem peça médico, porque essa é a vontade de Deus, que você morra. E o outro extremo é que você não tem problema, você não adoece, você não tem crise, você não chora, você não entristece, você é cabeça, você não é cauda, você só prospera, você não tem dificuldade. Eu também não creio nisso. Eu creio no Evangelho que Jesus disse, no mundo você vai ter aflição, mas eu venci o mundo. Tende bom ânimo. O Evangelho que eu creio diz que nós passamos por muitas aflições, mas o Senhor também pode nos livrar de todas. Então eu não posso ignorar os problemas, porque a gente vive num corpo físico. Na minha casa entrou doença, e eu já era crente. Na minha casa entrou pobreza. Mas nem por isso eu me entreguei ao léu, à sorte, esperando morrer. Porque a palavra também diz que eu não apenas estou salvo, mas tem bênçãos para minha casa também. Então eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelos direitos constituídos e adquiridos por Jesus naquela cruz, eu vou lutar por aquilo que Ele conquistou para mim, não apenas o céu, mas o céu aqui na terra também. E é por isso que Jesus faz aquela reprimenda com aquele pai. Você está perguntando se eu posso fazer? Eu também estou lhe perguntando se você pode crer. Porque se você puder crer, não existe impossível para você. Porque não existe impossível para Deus. A fé é essa possibilidade de você levantar sua casa. A fé é essa possibilidade de você dar uma virada na sua vida. A fé é essa possibilidade de você ver toda a tua casa transformada e salva pelo Senhor. Porque sem fé é impossível agradar o Mardiel. A Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Porquanto aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe. Como é que você pode ter uma fé sem crer que Deus existe? Porque se Ele existe, o impossível não existe para você. Porque Deus está nas regiões espirituais
e eu estou na região da razão. Mas se você tem fé, nada é impossível para a fé. Porque Deus galardoa a sua fé. Ele disse que recompensa a fé. Então é possível sim você se levantar, é possível você avançar, é possível você conquistar, é possível você levar toda a sua família para o céu também. Ah, como eu tive que aprender na marra isso. Eu não aprendi na teologia, eu aprendi no deserto da vida, de que nós podemos crer e ver a glória de Deus. Por isso, lá também, em João 11:40, Jesus disse para aquelas irmãs: eu não tenho falado para vocês, Marta e Maria, que se vocês crerem, verão a glória de Deus. Diga para o seu irmão, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Bom, deixa eu voltar aqui, senão eu só prego hoje, né, pastor? E aí vira sermão para a noite. E aí só ele que está me fazendo companhia fica aqui, né? Bom, deixa eu voltar aqui à minha história. Na sexta-feira, eu vou fazer assim, um resumo de 5 minutos aqui. Eu casei, tinha uma família abençoada, geramos um filho, eu era empresário, minha esposa professora, tínhamos nosso imóvel, tínhamos carros, tinha uma vida tranquila, não era rico, tinha uma vida regular. Tinha sonhos de minha empresa crescer e sonhos de estabelecer a minha família aqui na Terra. Só que deu tudo errado. E aí veio uma avalanche de problemas na minha casa. Levei minha esposa com saúde para o altar. Mas não imaginei que meu filho ia nascer com problema de saúde. Não imaginei que minha mulher ia adoecer. E aí Deus me deu o primeiro sinal. Curou Gabriel para a glória dele. Eu contei como foi a cura que sei que médico não tocasse nele. Depois veio o problema com a minha esposa. E aí foi mais sério, porque foi um problema de hidrocefalia. Hidrocefalia normalmente vem acompanhado por algum diagnóstico muito ruim. Mas no caso dela, não acharam. E aí eu contei um pouco do que estava por trás disso na sexta-feira. E aí, os médicos, então, decidiram operar a cabeça da minha esposa. E aí eu contei aqui que eles abriram a cabeça da minha mulher 12 vezes. E colocaram 12 válvulas na cabeça da minha esposa. E aí eu comecei a gastar horrores de dinheiro. Numa clínica particular, quem é do Rio de Janeiro sabe, na Barra da Tijuca, uma clínica que atendia artistas famosos. Contratei os maiores médicos da América do Sul. E todos eles não conseguiam êxito com a minha esposa. E, nesse período dos 12 cirurgias, eu tive uma experiência com Deus. E o Senhor, Deus disse que ela não ia morrer. E que eu tinha que crer. E depois, então, mandaram ela para casa. Eu, então, processei os médicos. E aí, contei para o seu pastor o que aconteceu, para eu ter que processar eles. Depois, Deus mandou eu perdoá-los, arquivar um processo de 1 milhão e me matricular no seminário para fazer teologia. Deus estava ofendendo minha razão, porque eu achei que estava tudo certo no que eu estava fazendo. E eu, então, tive que perdoar os médicos, arquivar o processo e matricular no seminário, com a mulher em coma em casa, com 2 enfermeiras, 2 fisioterapeutas e uma fonoaudióloga. 24 por 24. Eu gastava um carro 0 quilômetro com a minha mulher por mês, porque ela ficou no particular. Sem 1 centavo de governo, sem 1 centavo de plano de saúde, no particular. E nós fomos torrando tudo e perdendo tudo. E então, nesse período, eu perdi a empresa. Em seguida, perdi uma outra empresa. Tive um carro que eu comprei 0, acabei com ele também. Um ônibus bateu, expliquei como foi a história, não tinha nem placado ainda, licença de para-brisa. Depois vendi mais outro carro, arrumei um emprego. E no emprego, quando eu cheguei no emprego, minha casa estava pegando fogo. Contei a história de como a minha casa pegou fogo. Depois disso, eu então perdi o último carro e arrumei um carro emprestado. E aí que eu parei a história, não foi?
Vocês estão bem ligados, hein? Você já pode até contar o meu testemunho. E aí, então, o que acontece? Quando eu perdi o carro, eu peguei um carro emprestado com um amigo. Aí eu perguntei a você, se fosse meu amigo um tempo de desgraça, você me emprestaria? Você disse não. Eu me lembro muito bem disso, que vocês deram uma gargalhada. E aí, então, eu peguei esse carro e comecei a rodar para tudo que é lugar. E parei numa clínica, e minha irmã estava no trailer, e o carro dela na frente. Minha mãe estava no hospital porque ela foi ver uma sobrinha que possivelmente estava com uma virose. Você viu, gente? O que eu falei em 2 horas, sexta-feira, eu falei em 5 minutos hoje aqui. E então, o que acontece? Minha mãe subiu e foi ver minha sobrinha. Eu fiquei no carro, emprestado. Esse é o detalhe. Quando eu fui saltar do carro para chamar a minha mãe, um assalto. Eu falei, não. Até o que eu não tinha, estavam querendo me roubar. Aí eu disse para o bandido, esse carro não é meu. Ele disse, perdeu, vou te quebrar. Essa é a linguagem do carioca, né? Não sei se é outro lugar, mas perdeu, vou te quebrar. Eu disse, levantei a mão e entreguei o carro. Quando eu entreguei o carro, eu esqueci do perdão e do amor e fui me vingar. Eu cheguei agora do Texas, eu fiquei na casa de um médico que ele tem 8 espingardas, né? Arma, um monte de coisa. Em alguns lugares, principalmente no Texas, é bem lícito isso, né? Aí eu tirei umas fotos dando tiro e estou mandando lá para os meus pastores. Estou me preparando para voltar ao Rio de Janeiro. Eu não posso fazer você só chorar, tem que rir também, né? Esse médico americano é que está fazendo a revisão dentro de uma visão médica do meu livro aqui em inglês, lá em Dallas. Aí o que acontece? Eu corri para a minha irmã e tomei a chave do carro dela. O que está acontecendo? Estou roubando o carro, vou atrás do bandido. Aí o carro da minha irmã estava na frente do meu. Eu então entrei no carro dela, tudo muito rápido. Um detetive, eu não sabia, ele estava paisando. Ele disse, o que foi? Estou roubando. Vou com o senhor. Eu não sabia que ele estava armado. E ele, vou então atrás do senhor. Essa história dá um filme de cinema, não dá, gente? E aí, então, o que acontece? Ele falou, vamos lá. E aí fomos. Gente, mas eu quero abrir um parênteses para eu contar um negócio a vocês. Olha, os bandidos deixaram de levar uma Blazer. Na época, a Blazer era um carrão lá no Brasil. Agora não serve nem para a polícia. Aí eles falaram assim, eles deixaram de levar uma Blazer novinha, que minha irmã tinha acabado de comprar, para roubar um fusquinha velho que estava comigo, gente. Eu acho que esse negócio era pessoal. Tinha nada a ver com carro, tinha a ver comigo. Por isso que ontem eu falei que me apelidaram de duro de matar. 1, 2, 3, 4, 5. Me apelidaram de Joseph Klimer. Me apelidaram de Jó Mardiel, ou Jodiel. Me apelidaram de corram que Mardiel vem aí. E me apelidaram de Jó brasileiro, Jó dos últimos tempos. E já teve gente sexta-feira que querendo me botar apelido também. Eu tenho um monte de apelidos, eu nem quero saber o restante. Além daquele que eu falei sexta, que eu estava em Israel, conversando com um judeu, e ele descobriu o significado do meu nome. Meu nome, Mardiel, no Brasil, é Mar de Deus. Aquela baianada que os baianos fazem, né? Meu pai era baiano, Margarida com Daniel, Mardiel. E aí, então... E aí, o que acontece? Mas eu não estou falando mal dos baianos, não, porque eu nasci na Bahia também. Então, o que acontece? O judeu falou assim, eu sei o teu nome em hebraico. Eu disse, em hebraico? Eu quero saber. Que é a raiz, a origem. Aí ele disse, teu nome em hebraico é Meridiel. Eu falei, o que é Meridiel? Ele disse, é a revolta de Deus. Então, assim, aí eu fui descobrindo minhas origens, né? Então, quando eu fui atrás do bandido, o detetive foi comigo. Nós pegamos uma reta, 50 metros depois, eu com uma Blazer e outro um fusquinha, nós pegamos eles. Aí o detetive sacou a arma. Quando ele saca, ele falou, você vai fazer o quê?
Eu vou atirar. Não atira, não, atira, não atira. Irmãos, a maré estava tão brava para o meu lado que eu fiquei pensando, vai que ele atira lá, a bala resvala lá e volta cá. Só falta essa agora. Só para descontrair um pouco a gente brinca, né? Mas caiu a ficha. E eu então peguei o carro e puxei à direita, né? Eu me lembrei que tinha uma Bíblia dentro do carro, que eu estava indo ao seminário, que Deus tinha um chamado pastoral para mim. E agora eu podia ter uma outra cena, se eu quisesse, em perseguição aos bandidos, e o detetive... Aí eu disse, Espírito Santo, ajuda eles, não deixa eles errar, não. Mas ali, o Senhor estava tratando, era comigo, não era com os bandidos. E me ensinando o poder do amor e do perdão. Inclusive, eu estou escrevendo um novo livro que se chama O Poder do Perdão. E então eu peguei, fui à direita e o detetive me xingou muito, porque eu tirei ele da mira do tiro. E aí fomos para a delegacia. Eu disse para ele, eu sou crente, tem uma Bíblia dentro daquele carro. O senhor não tem noção do que eu estou passando agora. Eu estava com uma mulher em coma em casa. Eu tinha perdido 2 empresas, 5 carros, casa pegou fogo, carro batido, e agora roubou o carro. Pergunta ao seu irmão, você tem algum problema? E aí, eu falei, tem uma Bíblia dentro daquele carro, e eu estava indo para o seminário, e eu perdoo. Perdoar não é nada fácil, né? É a mesma coisa que amar. Porque amor não é sentimento. Amor é uma atitude. Perdão também não é sentimento. Porque se você sentir, você nunca vai perdoar. Porque o que a gente sente é raiva, é rancor, é ressentimento. E amar inimigo, pior ainda. Mas ou a gente fica com Jesus ensinou, e me parece que a lei espiritual é mais severa do que a lei de Moisés, quando ele manda você virar a face, quando ele manda você dar a túnica e a capa, quando ele manda você sofrer dano e amar os inimigos. E Jesus disse, ame seus inimigos. E por que Jesus mandou eu amar inimigo, se ele só me faz mal? Mas é porque amar inimigo me faz bem, mais do que para o próprio inimigo. Hello? E agora o Senhor está me ensinando na prática a perdoar a quem estava subtraindo até o que eu não tinha. Tempos depois, eu até escrevo no livro, que eu fui pregar numa... Na verdade, eu estava com a agenda muito cheia e não pude ir pregar. E aí colocaram a minha história numa videoconferência. E o pastor chamou um monte de gente numa uma noite evangelística. O que eu não sabia é que meu carro tinha sido levado para essa comunidade. E aí, quando eu estou falando a respeito do carro, do Fusquinha roubado, quem estava lá? Tem revelação aqui, pastor. Levanta um homem e diz assim, fui eu que roubei o carro do pastor. E ele disse assim, enquanto eu estava fazendo parte do lado mal da história dele, ele estava lá do outro lado me perdoando. Por causa desse perdão, eu quero receber Jesus como Salvador. A igreja toda começou a chorar, porque o homem que me assaltou recebeu Jesus como Salvador. Aqui vocês não precisam liberar perdão, não tem assalto, né? Mas aí o que é? Lá tem que liberar perdão todo dia. Então... E aí eu aprendi... Cada lugar com o seu contexto, sua cultura, né? E parece até que eu estou pregando lá no Rio de Janeiro. Né? Mas o que acontece? Sabe o que eu escrevo lá no meu livro? Que o ladrão valia mais do que o Fusquinha. Porque uma vida vale mais do que o universo inteiro. Seu pastor estava me contando a respeito do trabalho que vocês fazem lá no Haiti, em tantos outros lugares, com obra missionária. Fiquei encantado com esse desprendimento, com este amor prático, com a generosidade da igreja, de cada um de vocês, de outras pessoas que se envolvem. Não adianta a gente ficar com as mãos levantadas, adorando, e abaixar e não servir. Porque quando você levanta,
Jesus enche você de graça, de bondade, misericórdia e poder. Quando você desce com as mãos cheias para servir. Adoração sem serviço é vazia. Uma igreja que levanta as mãos para adorar tem que baixar para compartilhar e servir. Eu pastorei dentro de uma favela. Tem um cara de pastor da Barra da Tijuca, não tem? 18 anos dentro da favela pastoreando. Mas eu estou vendo rios de águas vivas fluir daquele lugar. E não troco por nenhuma outra igreja. Porque assim como eu pude ver aquele bandido ser transformado, eu estou vendo vidas experimentando novo nascimento também. Investir no que é normal é fácil. Eu quero ver investir aonde ninguém quer dar nada. Jesus disse assim, quando é que eu tive fome? Quando eu tive sede? Quando eu tive nu? Quando eu tive preso? Se vocês fizeram alguma dessas coisas, vocês fizeram foi a mim mesmo. Quão longe nós estamos do verdadeiro cristianismo, com as nossas vidas religiosas e mórbidas, sem o despertamento espiritual de que nós podemos sim ser úteis. Sexta-feira, quando eu estava pregando, Gugu estava morrendo. Morreu às 21h06. Estava preparando uma ceia de Natal e a vida para ele virou um sopro. Quantos de nós está preparando tantas coisas belas para nós mesmos e nós estamos preparando para o céu? Não estou julgando ele. O que eu estou dizendo é que a nossa vida é breve aqui na terra. E ela é como uma folha que nasce, uma erva, e que daqui a pouco ela seca e o vento a desvanece. Jamais eu penso que ele imaginaria que eu morreria naquele dia trocando o filtro de um ar-condicionado. E você sabe se vai viver? Para que você fique com tantos planos materiais, esquecendo do plano maior que é a eternidade? E nós vivemos para o nosso umbigo. Dr. Ben-Hur, um dos médicos mais renomados, lá em São Paulo, no hospital israelita. Eu estou na dúvida agora se é israelita ou é o Sírio-Libanês, mas são os melhores hospitais do Brasil hoje. Ele disse, ele consegue trocar um tronco inteiro, aqui, ó, um tronco. Ele disse, quando o rico e o pobre vai para o CTI, todos os dois são as mesmas coisas, a mesma coisa. E todos os dois ficam pedindo a Deus para sair dali. Porque ali não tem riqueza nem pobreza, tem necessidade de Deus. Mas quando sai dali, esquecemos de Deus de novo. Mas quando a gente morrer, você vai ter que lembrar de Deus, querendo ou não. Eu tinha um irmão muito milionário, muito rico. Ele morreu. Médico, fundou das maiores medicinas da América do Sul. Foi professor de medicina há mais de 50 anos. E ele formou o maior neurocirurgião, perito e ergo médico do Brasil, que está no meu livro aqui. O nome dele é Emílio Bicalho Epifânio. Meu irmão contraiu uma insuficiência cardíaca. E ele sabia que ia morrer porque ele era diretor da medicina legal e professor de autópsia, legista também. Ele que formava os médicos na medicina legal. Então, ele sabia causa-morte, por que a pessoa morria. E ele sabia que ia morrer, porque ele era professor de medicina. E eu, então, queria ganhá-lo para Jesus. Mas ele não queria, porque achou que ainda podia lutar com o patrimônio enorme que ele tinha, porque a família tinha até avião. E eu, então, disse a ele o seguinte, você não quer receber a Cristo. Você teve tudo que você queria nessa vida. Você foi rico, eu fui pobre. Você teve tudo, eu não tive. Você teve toda a saúde na tua família, eu tive toda a enfermidade na minha. Eu estou gastando minha vida há 39 anos dentro de uma igreja.
Já passei por um monte de luta. Você, com uma família maravilhosa. Dinheiro para você não é problema. E você nunca passou sua vida dentro de uma igreja. Então, eu quero falar um negócio com você, conversando com meu irmão. Se eu que perdi 39 anos dentro de uma igreja, quando eu morrer, e Deus não existir, eu me lasquei, me dei mal. Desculpa a palavra chula. Me dei mal. E você, mais de 50 anos sem pisar na igreja. E se você morrer e Deus existir, você se lascou também. Aí eu falei para ele, só que tem uma coisa, você está mais perto de morrer do que eu, para saber se ele existe ou não. Aí ele disse, eu quero Jesus como meu Salvador. E aceitou Jesus. E morreu salvo. Não fez nada aqui na terra, pelo menos pela graça foi para o céu. Chegou chamuscadinho lá no céu. A obra foi queimada e o Espírito salvo. Chegou lá no céu assim, ó. Sem obra nenhuma. Salvinho, mas sem obra. Eu falei para ele, se Deus não existe, eu me dei mal passar tanto tempo na igreja. Mas se Deus existe, você vai se dar mal por não ter passado o teu tempo servindo a Ele. Será que a gente está querendo pagar para ver? Você quer pagar para ver? É só você morrer. Aí tu vai ver se o céu existe ou não, se o inferno existe ou não, se Deus existe ou não. Ninguém quer pagar isso para ver. Todo mundo quer ir para o céu. Mas se você quer ir para o céu está aqui hoje. Ó. Porque o céu começa quando o reino está dentro de nós. E ele vai por toda a eternidade com Deus. Não adianta querer receber o Deus na última hora sem entender o que é reino dele. Quem está entendendo o pastor falar aqui? Então, não é fácil você estar lidando com problemas, se você também... Não estou dizendo que nós não vamos ter problemas. Como eu falei, que quantos problemas eu tive e tenho. E a gente vai tendo durante a nossa vida, não tem como. Mas em todas essas coisas são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em todas elas. Por isso Paulo disse, em Filipenses 4,13, posso todas as coisas? E podemos mesmo. Muito ou pouco, pouco ou muito, vamos poder. E é tão bom quando a gente tem crédito no céu, né? Aonde tiver o teu coração, aí estará o teu. Se tiver aqui na terra, meu irmão, está zerado de crédito lá em cima. Mas se tiver lá no céu, tem saldo para você. Você quer saldo aqui na terra ou saldo lá no céu? Aqui na terra acaba, lá eterniza. Aí quando a gente precisar, que você olhar lá, poxa, minha conta está gorda, posso pedir alguma coisa. Eu estou brincando, mas isso é verdade. Quem vive uma vida com Deus tem crédito na hora de pedir. Vamos lá. Onde eu parei? Onde eu parei? O Fusquinha. Deus ama os perdidos. E até os ladrões, né? Lá na cruz não foi salvo, né? Então, vamos lá. Passa essa história do carro. Minha esposa fica em coma 2 anos. Já tinham aberto a cabeça dela 13 vezes. E aí, ela passa mal novamente. Nova hidrocefalia, o cabelo já tinha crescido, porque toda vez que eles operavam, raspavam a cabeça dela. E aí colocavam uma válvula no ventrículo, chamada de craniotomia, e outra válvula, aí o catéter aqui no peritônio. 2 anos. Eu, 2 anos dentro do seminário, estudando teologia, com filho pequeno, já cheio de problemas financeiros, porque a gente vai gastando tudo. E aí parece que, aquele momento, quando você vê sua esposa piorar, nova hidrocefalia, pneumonia, infecção urinária e desidratação. Ela mingou no leito. Era um leito hospitalar, com um mini hospital com um monte dentro de casa. Os médicos quiseram fazer eutanásia com a minha esposa, eu não deixei. Contei a história da minha sogra aqui também para vocês na sexta,
que pediu minha mulher para levar embora. E aí, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A nossa história começa aqui, não sei se vai dar microfonia ou não. A nossa história começa daqui, 0. Aí você vai até aqui. Quando chega aqui, você está onde? No meio. No meio de 2 partes. Então, você está na metade. Essa metade aqui, esse meio, é o momento mais difícil que a gente passa. Porque você não está no começo nem no final. Em Atos 16, versículo 25, diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus. O contexto diz que eles estavam com as pernas no tronco. Tertuliano, ele disse, um filósofo da época de Jesus, que as pernas nada sentem no tronco quando o coração está livre no céu. Eles estavam sendo injustiçados naquele momento. Era uma noite terrível, mas eles podiam louvar e cantar, podiam orar. A questão é que quando você está no meio de uma noite, e essa noite pode ser uma noite longa de aflição, uma noite longa de decepção, uma noite longa de injustiças, de enfermidades, talvez seja crise no casamento, talvez seja crise com os filhos, talvez seja uma crise financeira, talvez uma crise interior de existência, porque tem as crises existenciais. E o meio é onde nasce a dúvida. E aonde está a dúvida? Não sei se eu volto ou não sei se eu vou. No meio, é o meio das incertezas. É o meio que a gente não gosta de recomeçar. 2 anos da minha esposa em coma, eu jamais imaginei que ela voltaria a operar a cabeça. E abrir a cabeça dela mais 3 vezes. 16 cirurgias na cabeça da minha esposa. E aí vê-la raspar de novo a cabeça, e em coma. É como se alguém chegasse e fizesse assim comigo, ó. Ah, você está levantando os muros, né? Eu vou derrubar eles de novo. Derrubou o muro. Agora vai pegar cada tijolo e reconstruir. Eu pergunto a vocês hoje aqui, é mais fácil começar ou recomeçar? Hã? Começar, porque no começo está no 0. Mas no recomeço pode ser algo que já foi destruído. E então, as coisas não estão mais completas. Talvez já esteja em ruína, teu casamento acabado. A enfermidade, o diagnóstico é não tem mais jeito. Alguém que está nos vícios e você não sabe ver como vai sair. A porta não abre. Ou, pelo contrário, piorou a dívida. E aí você fica pensando, como que eu vou levantar de novo? Já foi até difícil começar, agora, será que vale a pena levantar de novo? Será que vale a pena colocar cada tijolo e levantar esse muro de novo? E o que acontece? Muita gente desiste no meio e quer voltar para o começo. Nada. Estou certo ou estou errado, gente? Estou certo. Tem muita gente desistindo dos sonhos no meio da sua história. Então, por que casou? E agora o casamento não serve mais? Para lutar por ele? Porque teve filhos. Agora os filhos não prestam mais? Por que investiu no projeto? O projeto não serve mais? Não, porque dá mais trabalho de ter que reconstruir. Dá mais trabalho de reinvestir. E a gente então prefere tirar as mãos. E será que Deus quer que você tire as mãos? Será que o Deus que começou a obra, ele não é poderoso para terminar, não? Uma manhã eu levantei não. Eu estava meio que prostrado, porque todo dia era uma desgraça na minha casa. Era um abismo chamando o outro. E eu estou resumindo a minha história da história. Eu ficaria uma semana aqui contando. E eu, então, de manhã, ali, conversando,
com a minha mente, com os céus. Será que vale a pena levantar hoje? Minha mulher em coma no outro quarto. O filho pela casa dos parentes. Sem dinheiro. Ela condenada pelos melhores médicos do planeta, desenganada, cérebro todo estragado. E eu lá, deitado no leito. Será que vale a pena levantar hoje? Ou tem alguma coisa pior ainda para acontecer hoje? Será que vale a pena levantar? Todo dia tem uma coisa ruim. E o pior é que só piora, não melhora. Mas eu levantava. Porque eu ainda estava crendo em alguma coisa. Às vezes você pode até pensar, mas você tem que ter uma atitude de recomeçar. E aí Deus mandou aqueles vasos do rasta-pé, repleplé, retetré lá em casa. E aí chega aquelas do roupão branco, do pé à cabeça. E chega aquelas irmãs tudo lá, que parece brava a beça, né, gente? E aí chega lá. Era o grupo que eu na minha casa, que eu nunca mais vi. E aí chega lá, e aí começa a orar. E aí o senhor toma uma em mistério e diz, essa semana você palestrou comigo no leito. E você conversava comigo e dizia assim, será que vale a pena levantar hoje? O Espírito Santo é fofoqueiro, né, gente? O Espírito Santo fofoqueiro contou tudo para ela. Será que vale a pena levantar hoje? Porque você fica me dizendo que todo dia tem um problema, todo dia tem uma desgraça, que você está com vontade de parar. Mas sou eu que tiro você desse leito e te digo, persevera, porque eu vou te dar a vitória. Então eu decidi não voltar. Eu decidi chegar aqui. E eu já estou aqui hoje para a glória de Deus. Eu já estou aqui. E se eu já cheguei aqui, eu me tornei um padrão para você, de exemplo, de referência, de que tudo é possível que crê. É isso que Jesus estava falando para aquele pai, não desiste não. Eu sei que você está meio incrédulo, você está desanimado, mas eu estou aqui para levantar a tua família. E Jesus repreendeu aquele espírito, e o garoto levantou, e Jesus devolveu o garoto curado nas mãos de Jesus. A única possibilidade de voltar é só se você decidir desistir. Mas se você tiver fé, você pode chegar aqui. E eu cheguei. E eu estou vivendo o melhor de Deus hoje. É por isso que Deus me mandou aqui, para falar para você não parar. Porque eu sou carne, eu não sou anjo. Eu tive luta, vontade de desistir. Tinha noite que eu queria deitar e dormir, a cabeça ficava assim. Eu tomava Lexotan, diazepam, e a cabeça continuava assim. Então eu tive os problemas humanos. Mas o Espírito Santo me trouxe até aqui. Porque eu não desisti dele também. Eu não desisti de estar no altar, não desisti de obedecer meu pastor, não desisti de entender o chamado. E Deus gosta de gente assim. É por isso que Josué, quando estava lá chorando com a morte de Moisés, o Senhor disse para ele, levanta, cara. Eu não uso gente prostrada, eu uso gente em pé. E para estar em pé é para estar disponível para mim. Seja forte e corajoso, porque eu ainda tenho obra com você, eu tenho um projeto com você. Eu ainda tenho propósito com você, com o outro acabou, mas se você está vivo, Deus ainda tem com você. É isso, a palavra de Deus dá ânimo, a palavra de Deus dá esperança, a palavra de Deus renova, ela nos capacita e ela nos promete que o Deus que começou termina a sua obra. Não é fácil, você está com uma mulher que ama na cama e todo dia abre cabeça, torrando o seu dinheiro. Quando você está aqui, é uma coisa, mas quando você está aqui é outra coisa. Ninguém quer descer degraus, porque descer degraus é humilhação, mexe com o teu ego, mexe com o teu orgulho, porque parece que a gente deve satisfação à sociedade, aos vizinhos, aos parentes, aos amigos, e é humilhante descer, porque todos nós gostamos disso aqui, sim ou não? Gostamos de altar, melhor, gostamos de pódio, nós gostamos de subir degraus, porque a gente quer crescer. Mas e quando a vida empurra você para cá? Deus pode fazer você chegar aqui de novo. Eu fui para cá, mas o Senhor me botou aqui de novo.
O fato de você estar embaixo agora não é o seu fim, é um meio. E meio não é final de história. Deus ainda tem planos com a tua vida. Aplauda o Senhor. Sabe o que eu costumo dizer na minha igreja? Que Deus não tem filhos vítimas para ficar se vitimizando. Ó vida, ó dor. Ó vida, ó dor. Isso não é filho de Deus. Isso é filho da preguiça. Então, Deus não tem filhos vítimas para ficar se sentindo uma vítima, vitimizando. Deus não está nem aí para você ficar falando, mas me traíram, me puxaram o tapete, me decepcionaram, é por isso que eu estou caidinho, igual um maracujá, todo murcho. Fica se lamentando. Imagina eu no meio desses escombros todos, no meio dessa ruína toda, ficar lá, vida, Deus me abandonou. Jó passou um tempão lá com aqueles questionamentos, no final ele disse, puxa vida, tudo era uma lição para mim, eu só ouvi, agora estou te vendo. Como que o sofrimento me abriu os olhos para Deus? Deus não queria ele lamentando, Deus queria ele se fortalecendo. E lá no final é que ele vai entender isso. É bom a gente entender logo no começo, porque a prova pode diminuir, né? Então, o que acontece? Se você ficar se lamentando porque perdeu, porque podia ser de outro jeito, porque você não tomou a decisão certa, a gente vai errar. A gente vai errar de novo. A gente vai errar de novo. Não tem problema de você errar. O problema é você desistir. Erre, mas tentando acertar. E recomece quantas vezes for, que Deus vai te ajudar a chegar no final. Ninguém é perfeito, a gente falha, e Deus sabe disso. E por isso Ele vai ensinando a gente até chegar aquele dia perfeito. Mas se você ficar se lamentando porque errou, porque alguém lhe parou, porque perdeu, então a gente não conquista mais nada. Ou eu decido ir, encarar, recomeçar, ou eu me prostro, não estaria aqui hoje. Quem está entendendo o pastor falar? Eu creio que o Espírito Santo está falando hoje aqui. E há muitos, em muitos lugares. Porque se Deus pode usar uma história dessa, de tanto sofrimento e perda, para dizer que estou aqui em pé de novo, é que Deus está dizendo, eu coloco você também. Então, se você desceu, Deus faz você subir de novo, porque sempre há virada na nossa vida. Não fique preocupado por aquelas perdas. Talvez aquelas coisas que você tinha não faziam parte do propósito. Então, Deus tirou. Ele tem algo muito melhor para você. Mas se você ficar, perdi, que eu tinha aquele emprego, porque eu tinha aquela posição, porque eu tinha... Deus está lá com o ouvido tapadinho para você. Mas no momento que você decidir recomeçar, o céu se move de novo para você. Mas com gente parada, que fica reclamando, embaixo até que é o tema daqui, né? Não reclame, né? Você ficar reclamando, porque reclamação soa como murmuração. Por isso que Deus não se agradou de Israel. Porque quando uma pessoa reclama, é uma espécie de murmuração. Então, o que é murmuração, pastor? É a mesma coisa de você dizer assim, eu acho que do jeito que Deus está fazendo não está certo. É isso que a interpretação da reclamação. Eu acho que do jeito que Deus está fazendo não está certo. E aí, por isso, você murmura. Então, o fato de Deus estar caminhando com eles no deserto e criando caminhos que eles não conheciam, eles começaram a murmurar, como se Deus tivesse errado. E Deus matou todos eles no deserto. Mas quem não reclamou, quem creu e quem perseverou, entrou na terra prometida. E comeu do melhor da terra. Josué e Caleb, esses caras, eu vou dar um beijo quando chegar lá no céu neles. Porque eles tinham outro espírito. E só quem tem outro espírito pode ser vencedor. Aí eu pregando aqui, veio dar testemunho, né? Mas quem está recebendo a palavra hoje aqui? Então, posso ir até a noite? Não. Vamos lá, para a gente poder terminar. Então, passa esses 2 anos e eles operam a cabeça dela mais 3 vezes e mandam ela para casa em coma. E eu ainda vou viver piores momentos na área financeira. Vocês viram, eu até contei.
um grande milagre no banco, de uma pessoa que pagou toda a minha dívida sem eu saber. Mas vamos lá, eu estou precisando pagar uma conta de energia. Eu não tinha mais dinheiro. Eu estou fazendo um trabalho para o seminário, com um colega que hoje é pastor, ele até dá um depoimento no meu livro, o Alfredo. Eu disse, Alfredo, lá no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, cada lugar tem um nome, né, para energia. No Rio de Janeiro é Light. E aí eu falei assim, a Light vai cortar a energia amanhã. E eu não tenho R$ 92 para pagar. E seria, acho que, 20 e poucos dólares, né? Mais ou menos isso. Mas, na época, era muito dinheiro. Eu estou falando de 23 anos atrás. E aí eu falei assim, eu não tenho... E é uma moeda real, né? Diferente do dólar. Eu disse, eu não tenho R$ 92 para pagar a conta de luz. E eu falei assim para o Alfredo, mas Deus proverá. Como é que eu não tinha cabeça para fazer trabalho para seminário? E agora, a minha mulher não podia ficar 1 hora sem energia, porque ela tinha aparelhos. Ela tinha uma sudorese, que é uma disfunção neurológica, que no ar-condicionado tinham que trocar mais de 10 camisolas por dia. Então, eu fico imaginando se cortasse a luz, a energia. E aí eu aprendi uma coisa com Deus. Não dê jeitinho na hora que você precisa de algo sobrenatural. E a gente costuma usar a lei de Maquiavel. E a gente se torna maquiavélico, por isso que vem o termo maquiavélico, porque ele criou 10 leis. E uma das leis de Maquiavel é, não importa o meio que você utilize, o que importa é o fim, porque o fim justifica os meios. Com Deus isso não funciona. Aí você vai dar que ser com princípios e não jeitinho. E se você está numa grande prova, não se mexa, porque Deus é que vai se mexer por você. Eu estava num teste porque eu era um gestor de empresa. Eu era um administrador. E então, um provedor. Então, nessa hora, a gente quer dar um jeito. E você sabe que lá tem os miau, né? Os crentes aqui, nesse ponto, não precisa pecar, porque a energia é barata. Mas lá crente peca, porque a energia é muito cara. Aqui eu fico vendo 30 dias ar-condicionado ligado. Pô, Jesus, vou mudar para cá. Lá é tentação demais, gente. Mas, em vez de eu usar o gato, eu usei o leão da tribo de Judá. Você não sai da prova dando jeitinho. Por isso que Abraão ficou 39 anos na prova. Aí você diz, não, 25. Não, ele teve mais 14 de quebra. Porque ele continuou sem entender o que Deus queria. E só depois de 39 anos, quando ele realmente foi sacrificar de verdade, é que o anjo bradou e disse, agora, depois de 39 anos, eu sei que você teme ao Senhor. Caramba, o cara é teimoso, hein? Aí você diz que ele é pai da fé. Ele só foi pai lá no final, no começo era filho. Depois de 39 anos, dando jeitinho. Eu não quero falar jeitinho, porque é um outro sermão. Dando jeitinho, 39 anos depois que o anjo brada e diz, agora eu sei, cabra, que você teme ao Senhor. Agora acabou sua prova. Agora você é pai de nação. Então, enquanto ficar dando jeitinho, Deus nunca vai poder dizer assim, agora eu sei que a sua prova acabou. Quem está entendendo o pastor falar? Então, se eu estava numa prova grande, para que eu vou dar jeitinho e botar um gatinho? Porque o fim, qual é o fim? Levantar a minha mulher, e o meio é botar um gato para poder ela não morrer. Ela não é, gente? Aí você diz, não, mas Deus, ela vai morrer. A Light vai cortar amanhã a luz, eu não tenho dinheiro, e ela morre. Não, então eu vou botar uma extensão para poder ela viver e no final glorificar o teu nome. Deus não recebe, quem recebe é o inferno. Porque quando você está fazendo alguma coisa em Deus, para Deus em desobediência, quem recebe o louvor é o diabo. O que Deus recebe de você é desobediência. Olha como é que Deus me ensinou. Mas vou deixar a doutrina com o seu pastor aqui. Ele é melhor do que eu. Então vamos lá. Eu estou lá escrevendo,
Uma enfermeira sai do quarto e diz assim, com um livro na mão, qualquer que ela estava lá. Seu Mardiel, na hora que eu estava lendo um livro, quando eu cheguei a uma determinada página, eu achei uma nota de R$100 dentro do livro. Eu disse, mas é meu mesmo que eu estou esperando um milagre hoje. Puxei a notinha na hora antes que ela se arrependesse, porque ela também precisava daquele dinheirinho. Aí se você fala, mas pô, aparecer R$100 dentro do livro, coincidência. Tá bom, pode ser. Então, aparecer 5 pães e 2 peixes na mão de um garotinho e multiplicar para 5.000 pessoas, coincidência também. Milagres não se explica, se vive com o Senhor. Se você puder me explicar como Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para mais de 15.000, porque 5.000 crianças, 5.000 homens, 5.000 mulheres, 5.000 crianças, eu vou poder explicar como que apareceu R$100 no momento que eu preciso pagar uma conta de R$92, sem precisar botar o miau. Mas uma experiência dessa eu não abro mão em momento nenhum, porque eu sei que foi o Senhor. Eu tinha plano de saúde lá no Brasil também é caro, não é só aqui não. E o meu plano de saúde era muito caro, mas muito caro mesmo. Ainda é hoje. Se você pensou em caro, é mais caro ainda. Mas muito caro. Eu não quero falar o valor aqui, não, mas é muito caro. Outra vez eu falo o valor, para você ver o tamanho do milagre. Eu vou falar. Eu precisava, porque meu plano estava atrasado, 3 meses. Depois de 3 meses, corta, né? Você fica sem usar. E ainda pode perder o plano. 90 dias com o plano atrasado. E o que minha mulher não podia ficar era sem o tratamento dos exames, que esse aí o plano cobria. O que ele não gostava de cobrir é tempo de internação, porque não tinha cláusula para isso lá. E aí, seria hoje aí... R$15.000. Aqui seria uns $4.000. Mas se botar para a conta do real é caro. Porque pagar um plano de saúde de R$5.000 quase ninguém consegue pagar. Tem que ser uma pessoa que tem uma situação melhor financeira. Porque o salário mínimo hoje lá é R$998. Então eu tinha que pagar 5 salários mínimos por mês de plano de saúde. E eu já estava 3 meses atrasado. Olha o que eu fiz. Fui para o quarto, me ajoelhei e conversei com o Papai do Céu. E disse para ele, Senhor, até aqui eu estou lhe obedecendo. Não estou me movendo, estou acreditando na sua palavra, estou sofrendo dano, abrindo mão de tudo e continuo firme no Senhor. Eu estou cuidando da Mary por causa desse amor que eu tenho a ti. Paizinho querido, por favor, use alguém para pagar meu plano. Eu não sei quem o senhor pode usar. Eu não tenho mais dinheiro. Acabou meu dinheiro. Mas ela precisa de cuidado. Eu sei que a hora que o senhor quiser, o senhor pode levantar ela. Mas sei que o senhor pode usar outros meios para poder fazê-la chegar ao milagre. Use alguém, porque a tua palavra diz que o coração do rei está nas tuas mãos. E o senhor inclina para onde o senhor quiser, o senhor é soberano. E o Senhor pode usar até o ímpio para abençoar o justo. Eu não sei que o Senhor vai usar, mas eu coloco nas tuas mãos. Faça conforme o Senhor achar melhor. E aí eu fui para a clínica. A minha esposa precisava fazer um exame. Lá na clínica, eu contei a história e disse para uma funcionária. Na verdade, depois fiquei sabendo que era uma das sócias da clínica. E eu disse, olha, eu preciso fazer um exame, muito tempo eu trago minha esposa aqui, faz exame e tal, às vezes vão lá em casa, faz exame lá. E eu preciso fazer um exame, mas eu estou com um plano atrasado. E ou vocês liberam, e quando eu acertar o plano, eu venho aqui e passo o cartão, ou então vocês podem pegar um cheque calção comigo, até que eu acerte. Aí ela disse, não, a gente já sabe que o senhor faz exame com a sua esposa, sabe como é que ela está, pode fazer o exame. Quando o senhor acertar o plano, já era uma bênção, né? Só de liberar já era uma bênção. Mas o milagre ainda seria maior. Aí fiz o exame e tal. Quando eu voltei à clínica para poder
pegar o resultado do exame, a dona da clínica veio ao balcão conversar comigo. E ela disse assim: olha, eu soube que você está com o plano atrasado, que você fez exame, que sua esposa está doente, mas hoje de manhã eu acordei com uma voz falando comigo: paga o plano dele, paga o plano dele. Teu milagre está na mão do Senhor, viu? Se você não usa a fé, você não vive experiências como essa. Ela diz: olha, não lhe conheço, mas tem uma voz aqui dentro falando para eu pagar teu plano de saúde. Você acha que uma clínica que quer seu dinheiro vai pagar plano para você? Jamais. E é por isso que quando Elias estava lá no rio Querite, na maior seca, e o rio secou depois, na maior seca, 3 anos e meio sem chover, quem é que Deus usa para levar carne? Churrasco para Elias. Um corvo, rapina que gosta de carne. O milagre só fica bom quando ele é improvável. Quando Deus usa coisas que não são normais. Porque usar alguém que gosta de você, que te conhece, é fácil, mas usar a dona de uma clínica que quer seu dinheiro é milagre de Deus. O milagre, quando vir, tem que vir desse jeito, sobrenatural. E mesmo quando o rio secou, Deus falou para Elias: Elias, o rio secou? Você está dando o meu propósito? Agora eu vou levantar uma viúva pobre para te sustentar. Olha o improvável de novo, que vem da onde a gente não imagina. E a viúva, que era pobre, sustentou ele, mas também não faltou comida na panela dela. Porque assim como ela ia ter fé para sustentar o profeta de Deus, o sobrenatural da provisão também não ia faltar na sua casa. Mas o que mais aprendo com isso não é essa lição, é de que Deus vai usar pessoas para você sem ela saber, enquanto você estiver dentro do propósito de Deus. Se estiver fora do propósito, é só tribulação. Mas se estiver no propósito, é só provisão. E aí eu falei assim para ela: mas, senhora, a senhora não tem ideia que eu não tenho previsão de acertar com a senhora por um bom tempo, eu achando que ela estava me prestando. E eu falei assim: eu não sei como eu vou pagar a senhora, porque não é só um mês, são 3 meses que eu estou com um plano atrasado. Aí ela disse assim: mas eu não estou te perguntando isso. A voz que está falando comigo está mandando pagar e te dar, e não te emprestar. Eu não sei se é 3 meses, 5, seja quanto for, eu vou pagar para você. Oh, esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Eu conto a história dela aqui, o nome dela é Mari, é xará da minha esposa, dona Mari. E aí então, ela pagou os 3 meses, e até hoje não quer um centavo, senão minha amizade. Tem pessoas que vão entrar na sua vida só para você cumprir o propósito de Deus. Então espere milagres para a sua casa. Mas também entenda o que Deus tem planejado com você. Porque Deus não é um Deus de qualquer jeito. Ele é um Deus de começo, meio e final. E você precisa estar conectado com o mundo espiritual para entender o profético na sua vida. Eu falo aqui 30 pontos sobre a importância do profético e do sobrenatural de Deus na nossa vida. Se você não tiver uma voz profética te guiando, você dá com burro na água, você bate a cara na parede. Nós precisamos de uma voz profética guiando. Ato profético é quando você provoca o céu. Presença do profético é quando o céu provoca o sobrenatural através de você. Amém ou não, gente? Amém. Bom, agora eu vou, senão o pastor nunca mais me convida. Vamos lá. E acho que deve ser a última vez também, né? Vamos lá. 3 anos se passaram. E eu, então, perdi a moradia e fui morar de favor na casa da enfermeira. Só que na garagem. Você, pastor, ainda tem prova? E ela já está 3 anos em coma. Eu achei que eu tinha conhecido o inferno. Mas eu conheci, foi o porão do inferno. E aí desci mais ainda. Só que quando eu cheguei na casa da enfermeira, o marido ateu. Ela crente, o marido ateu. Só que era gente muito simples. Eles não tinham uma vida financeira boa.
Vou falar, eles eram muito pobres. Mas Deus, ele confunde a gente, né? Eu, na época, com 2 irmãos bilionários, e Deus deixa abrir a porta da garagem. Eita, Deus esquisito, né? Por isso que quando Gideão achou que ia vencer com 32 mil, ele disse, é muita gente com você, cara. Eu vou tirar mais de 30 mil da tua ajuda, para tu ficar só com 300, para depois não dizerem que foram vocês que venceram a guerra, mas com 300 vocês vão dizer que foi o Senhor que venceu a guerra. Quando a gente pode, nasce uma suficiência em nós. Por isso que o salmista Davi disse, na minha prosperidade disse, jamais vacilarei. Não vacilou? Davi? Quantos de nós que dizem, na nossa prosperidade, tudo está no controle? Seu vacilão. A gente vacila sim. E cuidado para essa prosperidade não ser uma pedra de tropeço. Cuidado. Olha, meu irmão, está na glória. Então, quando eu fui para essa casa, eu conversando com ele, ele disse assim, olha, eu tenho uma garagem para sua mulher. Eu vou levantar uma parede de tijolos e eu coloque sua esposa, seu mini hospital na garagem. Aí eu falei assim, e eu vou dormir aonde? Ele disse, na cozinha. Porque era um quarto, uma cozinha, uma pequena sala e a garagem. Acabou a casa, para 4 pessoas dormindo no quarto só. A mulher, o marido e os 2 filhos. Então, só tinha a cozinha e a garagem. Aí ele falou assim, sua mulher levanta a parede e bota o mini hospital. O senhor vai dormir na cozinha. Se fosse para dormir uma noite na cozinha, ainda vai lá, mas fiquei 1 ano dormindo na cozinha. Isso é fazer isso aqui, ó, é muito ruim. Só que eu estou falando de um degrau, desci foi um monte. Eu fui até o porão lá do negócio. E aí, eu falei assim, mas vai ter muito problema aqui, porque eu tenho meus maus hábitos. Porque a gente tem. Passa um dia com a pessoa, ela é linda, 2 dias, feia. Aliás, você não quer nem que fique para outro dia o parente. Porque você oferece o lanche, mas janta não. Porque senão vai querer dormir. E se dormir, no outro dia é um problema. Porque conhece tuas fraquezas. E você conhece as dela também. E você então não quer mais ela com você. Porque você julga ela pelo momento. Você não julga ela pela história, mas sim pelo momento. Então as pessoas são assim. Você é bom até não dar trabalho. E aí, eu falei, eu não quero vir para cá, eu tenho problemas. Aí ele disse assim, o senhor também não tem mais para onde ir? E aí aceitei ir para a casa desse ateu. Ele era bom de coração. Deus usa ateu também, viu, gente? E aí, então, na casa dele, depois de um tempo, minha mulher em coma, eu indo para o seminário, dependendo da comida deles, e essa é uma outra história, que é outro sermão. Aí o que acontece? Ele chega para mim e fala assim, você sabe que eu sou ateu, que eu não acredito na existência de Deus. Mas é incrível como o Senhor fica sustentando essa mulher no leito, dizendo que a ama, que esse Deus vai levantá-la, dizendo que ama esse Deus, fazendo teologia, dizendo que vai ser pastor, quando diante dos meus olhos você está dentro da minha garagem, dormindo na minha cozinha, e com uma mulher desenganada, e eu vejo o Senhor com uma candura, uma mansidão, candura é doçura, uma candura, uma mansidão, e você sempre dizendo assim, se Deus fizer amém, se Deus não fizer amém, sempre louvando, sempre cuidando dela com tanto amor, sempre amando esse Deus. Então, eu vou dizer uma coisa para o senhor, seu Mardiel. Se esse Deus que o senhor disse que existe, levantar sua mulher dentro da minha garagem, eu vou servir ele. Eu falei, ó, testou foi o senhor, não fui eu não. Testou foi o senhor. Porque foi o senhor que me prometeu, não tem poder nenhum de levantar ninguém. Depois, daqui a pouco, você me pergunta o que aconteceu com o ateu. Eu vou finalizar
Quem é que pode me dar mais 5 minutos aqui? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 25. Esse povo é muito abençoador. Estão multiplicando minha hora aqui, viu, pastor? A voz do povo é a voz de Deus. E como batista, o voto da maioria é soberano. Então vamos lá. Fiquei 1 ano ali dormindo na cozinha. Vocês não têm ideia do que é isso. Porque quando você não tem nada, perder não faz diferença. Mas quando você tem, perder faz muita diferença. Mexe, mas mexe. Ainda mais que eu era empresário e fazia mais de 100 carros por semana. Eu era conhecido em vários bairros. Nossa igreja tinha quase 2.000 membros. O pastor era meu primo, de 1º grau. Nós éramos muito conhecidos. Eu liderava um trabalho jovem com a região de mais de 2.000 jovens. Agora eu estou lá, com a mulher em coma, dentro de uma garagem. Eu tinha muito conhecido, porque a nossa empresa fazia vários carros. Então, descer é muito humilhante para a gente. Deus me ensinou uma coisa, que eu não deveria ficar com raiva dos meus irmãos, que eu teria que amá-los. Porque quando Deus coloca uma cerca, muitas vezes a gente acha que é o diabo, e não é Deus, porque você quer ultrapassar a cerca. Nem sempre a cerca é ruim para nós. Porque às vezes você pensa que a cerca é um impedimento para você, a cerca também pode ser uma proteção para você. Ela pode ser um impedimento para você passar, mas se Deus está querendo te proteger de alguma coisa do outro lado, ela pode ser uma proteção. Depende de como você vai ver essa cerca. Ele disse, a chave está na minha mão. E quando eu fecho, ninguém abre. Essa mesma chave, quando eu abro, ninguém fecha. A chave da tua história está na mão de quem? E quando ele fecha, quem abre? O diabo abre ou fecha? Ele disse assim, fui eu que fechei. E não fique com raiva dos seus irmãos. Eles fazem parte desse processo. E eu estou botando você no improvável para mostrar que quem faz sou eu. Não é com o teu dinheiro, não é com a medicina, não é com a tua suficiência, é com a tua obediência. E é com o meu poder que você vê minha glória. E Deus então vai me ensinar que não há suficiência em nós. Eu conheço muita gente inteligente, toda quebrada. Porque não adianta ser inteligente e não ter sabedoria de Deus. Porque quem dá sabedoria é Deus. Então, a prosperidade não está no lugar, ela está em você. Pastor, eu falo lá para a minha igreja assim, pode me colocar hoje aqui, ó, num curralzinho. Nós já compramos 9 propriedades para a igreja. Eu falei, pode me botar um curralzinho aqui, ó. Deus me acha lá de novo. Porque a prosperidade não está no lugar, está em mim. E aonde eu botar o pé, o lugar vai ser abençoado. Quando você confia em coisas, você pensa que a prosperidade está nas coisas. Mas quando você confia em Deus, a prosperidade está no teu espírito. E Deus vai fazer você prosperar até em tempo de sanquidão. Deus vai prover. Isso é sabedoria, não é inteligência. Porque se fosse pela inteligência, tinha uma galera vencendo por aí. Mas Deus vem confrontar, porque tudo aquilo que rouba a glória de Deus, Deus ofende a nossa razão. E agora ele me bota numa garagem, é demais para mim. Eu, sexta-feira, falei do Schumacher, que a Corina Schumacher gasta 2 milhões de euros por mês com ele, para mantê-lo vegetando, lá em Gloucester. Eu tive lá. É um castelo que eles têm. Ela gasta, ele é o piloto da Fórmula 1, da Ferrari. Ela gasta 2 milhões de euros e ele continua com problema cerebral. E agora Jesus bota a minha mulher dentro de uma garagem, sem dinheiro e sem médico, para dizer, eu sou o médico dos médicos. Eu sou a suficiência que você precisa. E quando você for contar o teu testemunho, você vai dizer que a glória está no meu nome. Que não há exaltação em você, não há dinheiro, não há medicina, não há suficiência, que há um El Shaddai todo-poderoso no céu. E eu, quando voltei, 4 anos depois da minha esposa em coma,
O que me impressiona, e eu louvo a Deus por eu ter entrado nessa garagem. Se Deus não deixa eu entrar nessa garagem, Ele está me privando de viver uma linda história com Ele. Talvez esse dia mal você esteja odiando, mas Ele pode fazer parte de uma linda história com você. Quando você for contar a tua história completa, tu vai dizer que Deus não podia ter tirado nenhuma parte desse livro da tua história, porque é com ela que você viu a glória de Deus. Aleluia por isso. Aleluia. Por isso Ele pode me cobrir de ouro hoje, não estou nem aí, porque eu me lembro muito bem do que é garagem. Ele pode me dar uma igreja gigante. Eu me lembro muito bem do que é pastorear numa favela. E sei muito bem o que esse Deus faz quando você confia nele. Amém ou não, gente? Amém. Jesus estava na garagem, eu nem sabia. Nem sabia que ele estava lá. Porque às vezes a gente acha que o Senhor não está no lado ruim da nossa história. Jacó pensou exatamente isso quando ele estava lá indo para Padã Arã, no lugar chamado Luz no hebraico, um lugar de desespero, de desapontamento e de abandono, um lugar de solidão, chamado Luz no hebraico. Ele está exatamente ali no capítulo 28 de Gênesis, ele está lá, deitado numa pedra, fugido do irmão que quer matá-lo, longe do abraço da família e da mãe que ele tanto amava, e achando que Deus tinha abandonado ele. Aí o Senhor aparece para ele em visão, e o anjo descendo a escada e subindo, e o Senhor dizendo, você está vendo essa pedra que você está fazendo de travesseiro hoje? Você está vendo esse pó dessa terra? Pois é, no lugar que você está deitado, é onde está a tua prosperidade também, porque desse lugar, eu vou fazer desse pó da terra como argamassa, e eu vou unir as nações, e daí eu vou trazer também o meu Redentor, aonde ele estava deitado, no lugar de desapontamento, de solidão, era onde Deus também estava planejando o melhor para ele, porque ali ia nascer a Jerusalém, a Canaã, ali ia chegar a salvação para os povos, no lugar onde todo mundo pensa que Deus não está. Depois disso, ele, quando levanta, e quando ele vai levantar um altar e sacrificar para Deus, ele diz assim, que ele chama de Betel, casa de Deus, ali ele consagra a Jerusalém, aí ele diz, Deus estava aqui e eu nem sabia. Leia o texto lá que você vai ver isso. Deus estava aqui, eu nem sabia. Meu testemunho não é testemunho porque fica enjoado. O testemunho tem que ser lição de vida para edificar o corpo de Cristo. Então ele disse, Deus estava aqui, eu não sabia. Deus estava na minha garagem e eu não sabia. Diga para o seu irmão, Deus está nessa história com você também. E talvez você nem saiba. Mas levante um altar, porque nesse mesmo lugar que diz que você está sozinho, nesse mesmo lugar Deus vai povoar com glória também. E aí então, fecho agora. Quando eu entro na garagem, 4 anos depois, a minha mulher em coma, ela está morrendo. E eu disse para a enfermeira, o que aconteceu? Era 11h30 da noite, quando cheguei do seminário. Eu não tinha telefone, o telefone era um horror de caro na época. Já tinha perdido tudo. Celular, só rico tinha, 98. E aí, eu disse, o que está acontecendo, Tânia? Ela disse, Dona Mary está indo ao óbito. Eu não tinha como ligar para o senhor, ela entrou com muitas convulsões e não podemos fazer mais nada. Aí eu fui ver os sinais vitais da Mary, eu disse, Tânia, eu não quero ver a Mary morrer. E aí, então, eu subi a escada caracol, onde eu dormia na cozinha, adaptada a um quarto ali na cozinha, e eu, então, sentei-me naquela cama e me debrucei em lágrimas e disse, Senhor, me ajuda nesse momento. E o Senhor, então, o seu Espírito bondoso me visitou e disse, eu não te dei espírito de covardia, eu não te dei espírito de desistência. Não é você que vai desistir e fugir, e sim ele. Volte lá e repreenda ele no meu nome. Por que o Senhor estava falando isso comigo?
A minha mulher estava cativa por um espírito imundo, geracional, por 4 anos. O diabo aprisionou minha mulher no leito. Aí é uma história longa que eu precisava ficar aqui uma semana contando. Ainda bem que tem livro, né? Então, quando o Senhor me encoraja, me investe, me reveste de autoridade, é porque eu fui até o final com Ele. E agora Ele se revela como o Senhor dos Exércitos, o general de guerra que não perde uma batalha. Chame Deus para as suas batalhas, que você não vai perder nenhuma. Mas se tiver coisa errada, Deus não dá vitória. Porque não deu para Israel, quando tinha Acã no meio, escondendo coisas sagradas, profanando o que é santo, vai tomar surra até de pouca gente. Igual Israel perdeu para Ai. Ganhou uma Jericó e perdeu para uma cidade pequena. Então, se você quer ir ao final, tem que ser com Deus 100%. Deus não vai decepcionar você, porque Ele honra a fé. A fé também honra a Deus. Ele viu que eu honrei durante os 4 anos, mas veio o meu ponto de fraqueza humana, para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza, para que eu não me soberbeça e diga, fui eu que fiz, mas para que hoje eu diga, é o Senhor que faz. E então retornei lá, coloquei minha mão sobre aquela mulher moribunda, expulsei aquele espírito imundo e disse, em nome de Jesus, espírito imundo e da morte, sai em nome de Jesus. Quando eu fiz assim, a minha mulher deu um tranco assim para trás, como se tivesse estancado alguma coisa. Abriu os olhos, levantou. Jesus deu um cérebro novo e ela está ali hoje, para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, igreja. Vem aqui, Mary, vem aqui. Vou chamar o louvor para nos ajudar aqui. Quer falar alguma coisa? Dá um oi para eles, diga para eles que você fala. Olha, eu falo, mas ele não deixa eu falar. Mas também, não, eu estou brincando. É porque agora eu preciso de falar, porque eu fiquei 4 anos, né? 4 anos sem falar. Não, eu não falo muito, não, eu falo pouquinho, pouca coisa, mas eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz aqui, porque vocês são carinhosos demais, vocês são muito amorosos. E tudo que aconteceu com a gente há anos atrás é para a glória de Deus, porque o que aconteceu, eu não imaginava, não sabia que anos e anos depois iam se passar muitos anos e nós estaríamos aqui testemunhando, né? Como Deus faz as coisas, como Deus faz milagre. Fez comigo e pode fazer com vocês também, com qualquer pessoa. Só basta a gente crer. Podia falar mais, né? Mas é interessante. E vou dizer uma coisa para vocês. O anjo aparece para ela até hoje. Eu que não consigo ver, não sei porquê. Ela é privilegiada. O anjo aparece para ela, conversa com ela, ela fala comigo, eu falo com ele, ela diz, ele acabou de te ouvir. Ela esteve lá do outro lado, mas aí é outra história. Mas também teve muita dificuldade para ceder ao propósito de Deus, porque minha mulher não era convertida a Jesus. Ela veio de uma outra religião muito difícil. Mas ela foi liberta. E eu posso dizer hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu lutei muito pela vida dela, porque eu queria minha família salva. Não desista da sua também. Porque Deus não apenas pode levantar uma mulher de 4 anos em coma com o cérebro todo estragado. Aqui eu tenho prontuário de hospital aqui no meu livro, autorizado por eles.
Se alguém tiver dúvida se a minha história é real ou não, me dê seu e-mail que eu vou mandar mais de 1000 páginas em documentos para te mostrar que a nossa história é real e era para glorificar o nome do Senhor Deus. Por que eu quero ganhar você para Cristo e eu ir para o inferno? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Se é para ser enganador, vai enganar lá no mundo. Mas dentro da igreja, coisa santa. Infelizmente, há tantos charlatões da fé, mercenários, homens ruins que ficam se aproveitando da fé dos incautos para se promover. Esquece que vai prestar contas a Deus um dia. Mas eu chego aqui com muito temor e por uma promessa de Deus. Há 23 anos atrás, Deus usou uma missionária e disse para ela que o Senhor estava queimando um tumor, fechando uma sepultura, e que o trabalho de feitiçaria que foi feito para ela, de uma maldição, Deus ia transformar em bênção na nossa vida. Disse que ela não morreria, que ela viveria, que entraria na sua casa e louvaria o seu nome. Está se cumprindo a boa palavra de Deus. Ele é fiel. Passe o tempo que passar, jamais vai passar a sua palavra. Se foi Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. 23 anos depois, Ele está cumprindo isso. Josué esperou com Caleb 45 anos. 40 anos. Nós vamos ver outros homens da Bíblia. Moisés, que caminhou com o povo no deserto. Nós vamos ver Davi esperando 16 anos, Paulo esperando 14 anos, até se cumprir propósitos. E poderia citar aqui tantas outras passagens bíblicas, que eu acho que eu já usei demais do púlpito hoje. Então, eu tive que aprender lições para estar aqui também. E eu disse que nós é que somos lentos. E se Deus gastou mais tempo comigo, Ele sabe por quê e como quis me tratar. A Mary é uma desculpa de Deus. Ela dormiu. Eu perguntei a ela, você sofreu, Mary? Ela disse, não. Eu deitei numa noite e acordei no outro dia. Eu não sei o que é dor, o que é sofrimento, não sei o que é problema. Mas eu sei que você sofreu por esse amor. E por causa desse amor eu conheci Cristo Jesus. Vale a pena. E essa mesma missionária, quando ela fez 12 cirurgias na cabeça, a 12ª, ela já estava aqui nos Estados Unidos. Eu liguei para ela e falei, poxa, eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Ela disse assim, mas eu não tenho dúvida que Deus me usou para você. Eu não tenho dúvida, porque o Senhor me mostrou a sepultura sendo fechada, Ele me mostrou o anjo queimando o tumor, Ele me mostrou a sua mulher vivendo, e me mostrou vocês entrando na casa dele. Aí ela disse assim, eu tenho tanta certeza que sua mulher vai viver, que vocês ainda vão vir aos Estados Unidos dar testemunho. O que é que eu estou fazendo com ela aqui hoje? Aplauda o Senhor por isso. E eu já tive na igreja dela, lá em Coral Spring, para poder honrar essa boa palavra de Deus. Não honrar o profeta, mas para se cumprir o propósito dele, através do profeta. A questão é que a gente não quer pagar preço, porque o tempo é uma disciplina terrível para nós. Nós não gostamos de esperar. Por isso que o Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor. Esperar já é difícil, com paciência então, gente. Esperei com paciência. Eu hoje tenho PhD em paciência. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu clamor, inclinou-se para mim, tirou-me de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha e um cântico novo na minha boca. Se você não esperar com paciência, como é que Deus vai tirar você dessa lama? Como é que Ele vai colocar você sobre a rocha? E essa rocha é Jesus, que nos fortalece. Então a Mary está aqui completamente curada pelo Senhor.
Não é o anjo falando comigo, não, viu? É ela mesma. Então, o que acontece? A Mary ia tirar o útero porque ela estava com muitas hemorragias. Ela tinha um mioma como uma batata inglesa, e miomas. E ela, então, tinha hemorragia e, com isso, provocou anemia. Válvula na cabeça. Se tiver Tomé, pode botar a mão nos buracos aqui, viu? Está cheio de buraco na cabeça. Então, ela tinha válvula na cabeça, tinha catéteres no peritônio, trombose na perna esquerda que desenvolveu quando ela estava em coma, o quadril deslocado, que o seu pastor sabe o que foi, o que deslocou o quadril, que eu contei, por isso eu processei os médicos, e um quadro neurológico desfavorável para uma nova gravidez. E aí, então, os médicos prepararam, inclusive hoje ele é meu vizinho, um que salva bebês de até 500 gramas, um especialista. E ele, então, estava fazendo risco cirúrgico para fazer a esterectomia e tirar o útero da minha esposa, por causa de toda essa gravidez. Mas tinha que tirar ela do quadro de anemia, de hemorragia e anemia para operar. Eu estava pregando numa Assembleia de Deus, por isso que eu sou um batisbleia. Estava pregando na Assembleia de Deus e sou batista. Ainda bem que o Senhor quebrou essa barreira, né? Eu estava pregando na Assembleia de Deus, quando eu acabei de pregar, ela está até na minha história aqui, está no meu vídeo, está aqui também no livro. Aí veio aquela irmã, né? Só que essa aí não veio mais calminha para mim. Aí chegou aqui no altar, eu já tinha acabado de pregar, isso é bem importante falar. Aí o Senhor disse assim: tenho eu sido Deus de milagres na tua vida. Nunca mais duvide de mim. Falei, eu acho que eu duvidei um bocado, né? Nunca mais duvide de mim, porque eu tenho uma aliança com você. E por causa dessa aliança eu vou te dar mais um filho para a glória do meu nome. Eu vou confundir os homens, médicos, e você vai dar testemunho de mais esse milagre que eu vou fazer. Naquele momento que eu estou pregando, a minha esposa está fazendo risco cirúrgico para tirar o útero, com hemorragia e anemia. O que nós não sabíamos é que ela já estava 2 meses grávida naquele dia. Deus é muito esquisito, né, gente? E aí, depois ela começou a enjoar, aquela coisa toda, foi um médico, fez exame, estava grávida. E agora, aí o que ele fez? Vai tirar o bebê agora. Porque normalmente, quando há risco para a mãe, o protocolo é primeiro a mãe, depois o bebê. Então, nós vamos tirar o bebê para salvar a mãe. Ele estava informe, 2 meses, um feijãozinho. E aí, começando, aí eu disse assim, não. Se não tirar, o que vai acontecer? Aí ele disse assim, você quer sua mulher mais 4 anos em coma? Porque há um risco. Eu falei, e se não acontecer isso? Ele disse, o seu bebê pode vir excepcional. Isso se vingar. É por isso que eu não gostaria que você arriscasse, porque você já sofreu muito. Esse médico é nosso amigo já há mais de 10 anos. Tem mais de 14. Aí ele disse, e hoje, né, sou eu que estou discipulando ele. É interessante como é que as coisas mudam, né? E ele já está com 70 e poucos anos. É um especialista nessa área. Aí ele disse assim, eu falei assim, o meu Deus levantou minha esposa de 4 anos em coma. E o meu Deus disse que tem um milagre dentro dela. E nós vamos até o final, doutor. Ele fez assim, Eu falei, eu vou até o final, doutor. Ele disse, tá bom, vamos ver no que isso vai dar. E aí, 5 meses, ele encaminhou ela para um hospital de pesquisa, porque era um quadro de altíssimo risco. E aí, no hospital de pesquisa, uma junta médica ao redor dela, e o médico me chama e diz assim, eu pensei que eu ia morrer e nunca ouvi uma história dessa. Eu disse, por quê, doutor? Porque nós fomos fazer uma pesquisa com a história da sua mulher na medicina mundial. Nós somos um hospital de pesquisa. E em toda a história da medicina mundial, nós descobrimos 80 casos parecidos com o dela, mas nenhum igual ao dela. Então, nós estamos indicando ela para o Guinness Book Mundial. Só tem um problema, gente. Quem vai querer bater o recorde dela?
Ninguém quer esse tipo de recorde. Esse tipo de recorde ninguém quer. Eu operei a cabeça 17 vezes. Fiquei em coma 4 anos e 1 mês. Não, ninguém quer esse problema. Então, assim, ele disse, a história de vocês tem que ir para milhões de pessoas. Deus usando um ímpio para dizer-me que Deus estava sendo exaltado. Ela já estava com 5 meses de gravidez. Foi ao 6º, 7º, 8º e 9º de gravidez natural, normal. Aí tem uma médica, por nome Daniele Sicardi, ela dá um depoimento, vários médicos dão depoimentos no meu DVD, aí ela diz assim, a gravidez dela foi normal, operando Deus, quem impedirá? Aí quando ela foi para o centro cirúrgico, uma equipe médica, né, por causa deles ficarem tão assim, surpresos com a história dela, aí veio uma médica que eu não conhecia, por nome Juliana. Ela disse, é o seu primeiro filho? Eu disse, como? Ela disse, não, porque eu vi que tem lá o prontuário do hospital, que ela passou 4 anos em coma e que ela tem um filho. Então, o que eu estou pensando é que o senhor é o 2º marido, está esperando o primeiro filho, porque o primeiro se mandou. Eu disse, como assim, doutora? Eu disse, eu sou o primeiro marido, eu fiquei roendo o osso com ela 4 anos. E agora a senhora vai entrar no centro cirúrgico e a senhora vai pegar o Daniel, o milagre de Deus, porque agora eu estou comendo filé mignon. Eu brinquei assim mesmo com ela. Você já viu que eu brinco um bocadinho aqui. Então, aí ela foi para o centro cirúrgico. Eu disse, a senhora vai pegar aquele que vem coroar a minha história. Eu quero mostrar essa imagem agora de como está o meu Daniel. Libera, por gentileza. A nossa família é completamente restaurada. Só que espicharam a cabecinha dele aqui, né? Ele não é excepcional, não, é porque ali está... É a tela que está ampliando. Aí, nosso casamento duraria 3 anos. Já fizemos bota de prata para a glória de Deus. Glória a Deus. E por último, para a gente orar, eu ainda vou viajar daqui a pouco, estou indo lá para Miami. E o que acontece? Nós vamos fazer uma viagem, né? Porque a gente já viajou a tantos lugares, e Deus ainda me dá a graça de pastorear a igreja. Eu tenho 9 pastores em nosso ministério que podem me ajudar, me auxiliando enquanto eu viajo. Agora nós estivemos em Los Angeles, nós estamos com um projeto de filme para... Você acha que poderia virar uma película? Tem drama, suspense, romance, ação, tem milagre, tem tudo. Ação, a perseguição policial. Então vai dar um bom filme, o roteiro já está pronto, né? E aí nós estamos conversando com uma produtora lá em Los Angeles para que essa história vá para o mundo inteiro, né? E eu não quero fazer filme só para crentes. Eu quero mostrar ao mundo que só o Senhor é Deus. Então a gente vai trabalhar para que todas as pessoas vejam o amor, a fé e a superação. E no final digam que foi o Senhor que fez. Então, me ajudem em oração, porque esse projeto do filme é um dos desejos que eu tenho lá com a favela. Porque eu aprendi uma coisa, gente, que eu estou 18 anos pastoreando dentro de uma favela cercado de 5 tráficos perigosos lá dentro. Mas Deus me ensinou uma coisa, que a gente pode amar causas perdidas. Ela é meu laboratório. Ela é meu laboratório. E ela é a igreja. A mulher é a igreja, o marido é Cristo. Não é isso que Paulo ensina em Efésios? E você tem que amar